Vamos entrar nessa história aí, Bruno, para a gente entender melhor? Tem muita Vamos, gente que vamos está aqui. falar essa O história. que aconteceu aí? Eu fiquei sabendo que ele veio de outra cidade para aí, já vem com alguns tipos de acusações dessa, foi para Praia Grande, depois foi para Cubatão. O que aconteceu realmente? E Ó, como você ficou sabendo dessas histórias? Quantas vítimas teve? Como é que foi? eu fiquei sabendo através de uma amiga, que infelizmente é vítima. E no caso é a primeira delatora do caso, tá? É, ela ficou sabendo, ocasionalmente, irmão fulano vai ser levantado para ancião. Só que quando aconteceram as primeiras situações, ela contou para a família, né? Ó, fulano, tá acontecendo isso. Ah, imagina, é impressão tua. É o inimigo colocando coisa na tua cabeça. Irmão fulano é tão amoroso, é tão usado por Deus, igreja cheia, sabe? Sabe aqueles irmãos que lotam igreja? É tão usado por Deus. Imagina, a hora deu para Deus tirar isso do seu coração. Só que aquilo foi crescendo dentro do coração dela até que situações piores aconteceram e depois ela se afastou dele totalmente, né? A família tinha um vínculo ainda, porém ela se afastou. E aí ela ficou sabendo que ia ter que ele seria ordenado ancião. E ela ficou revoltada, né? Com toda a razão. Como Era assim? cooperador e ia ser levantado para ancião. Deus confirmou ele para ancião mesmo assim. E ela ficou revoltada. E aí ela não aguentou, né? Ela falou: não, eu vou em cima, vou atrás. Foi, fez a denúncia, falou com a família dela, fez a denúncia no ministério, a ordenação dele foi cancelada, não, foi adiada para investigarem, mas ela foi instruída a orar, a não falar nada para ninguém, a manter entre eles. Só que juntamente ao. Enfim, e aí a ordenação dele foi adiada. Essa história tem muitas camadas, sabe? Então, às vezes, causa uma confusão. Tenham paciência. A ordenação dele foi adiada. Com esse adiamento, as irmãzinhas começaram a ouvir os burburinhos, né? Fulano fez uma denúncia. Irmão fulano fez isso, fez aquilo. E elas falaram, opa, peraí, aconteceu isso comigo também? Opa! Começou a Nossa, aparecer outras pessoas. opa, não era só eu? Caramba! Me falaram que era coisa da minha cabeça, não era coisa da minha cabeça. Enfim, começaram a surgir mais denúncias e com isso a ordenação dele foi cancelada. Foi cancelada, ele não seria mais levantado para ancião aqui. Só que juntamente a isso, paralelamente a isso, aconteciam outras coisas. Aquela irmã que você recebeu o vídeo foi manipulada, foi chantageada. As meninas que tinham feito denúncia foram extremamente descredibilizadas, desmoralizadas. Falaram que o irmão tinha oferecido dinheiro, que o irmão da família da primeira delatora tinha oferecido dinheiro para as outras meninas inventarem essa história, que era tudo mentiroso. Só que, paralelamente a isso, eles também estavam oferecendo dinheiro para calar as meninas. Também ofereceram dinheiro para calar as meninas. Então, na verdade, tentaram oferecer dinheiro para as meninas para calar ela. Tentaram oferecer. Sim, ofereceram dinheiro para calar as meninas. Nossa. Até Lembra foi quantas denúncias apareceu, Bruna? a, Quantas denúncias apareceu, você lembra? parece que nesse intervalo entre a ordenação e o cancelamento foram 7. 7 meninas. Então, tipo assim, porque se fosse uma só, né, poderia estar inventando. Então, foram 7. E mesmo assim, a igreja foi esperando. 7, não 7 que eram amigas, panelinha, isso aqui. Não. Eram 7 distintas. Uma aqui, outra lá, uma região da Praia Grande, outra. Não eram, uma panelinha, essas meninas inventaram. Não eram amigas, né? Não, não. Biotipos diferentes, idades diferentes, crianças, 13, 14, 12 anos, enfim. E aí, com o cancelamento dele aqui, ele foi enviado para Praia Grande. Ele não tinha condição financeira. Então ele era Ele, da onde? Daqui? Você só ele fala, era não fala o nome, tá? da Praia Grande, Aí ele foi enviado para Cubatão. Ele Cubatão. chegou em Cubatão, aqui ele não tinha onde morar. Lá ele tinha. Ele chegou lá com casa, com carro. Ele foi amparado em todos os sentidos. Não demorou muito, até que lá ele foi Mas calma levantado. aí, perdoa.
Mas só para a gente entender, professor, bem a história, ele foi transferido como cooperador ainda ou não era cooperador? Ele foi transferido como cooperador, ele passou a atender. Mesmo com 7 acusações sobre ele, Não continuou como tinha, cooperador. não. Ele foi para lá como perseguido, ele estava fugindo da perseguição. Ele estava perseguido aqui, ele era muito perseguido, então ele foi embora, né? Não aguentou a prova na Praia Grande, ele não aguentou ser tão perseguido, entendeu? Só que não demorou muito, só que essa história, essa transferência dele aconteceu em 2019. Saber dele. Só que as meninas, por graça e misericórdia de Deus, elas não ouviram os irmãos para não ir na delegacia, elas foram. Foi aberto inquérito, o Ministério Público acatou a denúncia delas. Então, ao longo desses 6 anos, foi correndo o processo, foi tendo audiências, foram testemunhas ouvidas, o processo foi correndo ao longo desses 6 anos. Porém, e nisso ele foi levantado como ancião lá, começou a surgir bochicho lá também. Ele foi levantado como ancião, mesmo com as denúncias, com o processo, tudo? Foi. Só que aí, sabe o que eu acho engraçado? Que Deus é esse que cancelou uma configuração aqui e aprovou aqui? Putz. Que revelação é essa, gente? Enfim, ele foi levantado lá como ancião e lá começaram os bochichos. Nossa, como o irmão fulano é perseguido. Continuaram a questão dele ser perseguido. Ele é perseguido, ele não foi afastado. Não foi afastado, Jéssica. Não foi. Ele continuou atendendo. Ele saiu direto da Praia Grande e continuou atendendo o culto em Cubatão. Ele só foi transferido. Tipo assim, aqui tá precisando de um ancião, de um cooperador, manda pra cá. E foi. E aí começaram a surgir lá também, só que mantiveram o mesmo comportamento. Era mentira das meninas, elas queriam denegrir a imagem do irmão, é mentira, enfim, a mesma postura que tiveram aqui na Praia Grande. Até que um dia esse irmão estava fora da cidade, ele estava numa visita em casa de alguém, e ele não se aguentou, ele molestou uma criança daquela família. Eu tenho muita dor em falar, eu tenho uma filha de 3 anos, para mim é muito difícil. E essa família foi muito audaciosa para a igreja, né? Porque não falar com o ministério local é uma audácia. Eles foram direto no Brás. E aí foi quando o Brás começou a investigar tudo, só que eles abafaram, né? Eu fiquei sabendo através de pessoas do ministério, como eu falei desde o começo, eu venho de uma família de ministério, conheço muita gente do ministério. Eles tiveram várias reuniões online na madrugada, de madrugada, presença física, olha, vem aqui que tá ruim o negócio, vamos resolver esse bafafá para não estourar, porque a família queria, né, botar a boca no trombone mesmo. Eu não sei o porquê não vieram a público, né, a gente não sabe o que se passa dentro daquelas portas, a gente não sabe, a manipulação e a lavagem cerebral que fazem é muito grande, fazem a pessoa se sentir mal, fazem a pessoa se sentir ingrata com Deus, e tudo usam Deus, né, sendo que é uma coisa material. E assim, por obra de Deus, isso foi em novembro. Em janeiro saiu a condenação dele. Ah, é? A prisão? Saiu a condenação, né? Saiu a condenação. Ele foi condenado, ele é considerado um fugitivo. Só que estavam tentando mandar ele para Portugal. Puxa. Já tem gente lá em Portugal achando que ele vai chegar lá. Só que assim, esse tinha condição financeira. Eu tô assustado, porque assim, tem uns canais que defendem a CCB, né, no YouTube, que fala que eu aqui, no caso, eu sou crítico, que a gente mente, que essas coisas não são ocultadas, que o Brás toma assim providência, que eles resolvem as coisas assim, tudo caladinho, mas resolve. Então, mesmo o Brás sabendo, tendo denúncia da Praia Grande, em Cubatão, depois o outro lugar que ele foi, e todo mundo, o Brás foi para o Brás, mesmo assim ele sabendo, ninguém fez nada, e esse irmão está em oculto, pessoas ajudando da igreja e querendo mandar ele para fora. Ele está em oculto.
escondido. E assim, Ninguém infelizmente, sabe. a gente vive uma justiça muito falha, né? A justiça brasileira é falha, então ele é considerado um foragido hoje. E o que me espanta é não é nem o posicionamento, é a falta de posicionamento, né? Eu acho que qualquer instituição séria, numa situação dessa, olha, chamaria a polícia e, ó, aconteceu esse caso, isso. Para proteger a igreja, que tem que proteger, para tá bom, ok. Eu confesso que eu não sou contra, porque a gente vive num mundo que a gente tem que defender os nossos, né? A gente tem que acobertar. Quer tentar Mas dentro manter da lei, né? Dentro da lei, né? dentro da lei. Ó, faz um comunicado para a mídia. Ó, lamentamos que aconteceu uma situação dentro da nossa igreja, porém, isso não é dos mandamentos de Deus, não faz parte do nosso costume litúrgico, bíblico e doutrinário. Mas não. Enquanto isso, as vítimas continuam saindo como mentirosas, como oferecidas, que, sabe, eu gostaria de poder falar a profissão dele aqui, só que eu fico um pouco preocupada, mas é uma profissão que acaba dando muito acesso a meninas que tocam. Prestem atenção. É uma profissão que dá muito acesso a organistas. Então, acaba que ele ficava muito sozinha. Ah, vem aqui, o que está ruim? Me ajuda, o que está quebrado? E sabe, a moça ia, ajudava esse irmão, aqui está ruim, arruma isso aqui, está ruim aqui, assado. E então dava acesso. Eu estou falando isso porque eu fui muito questionada no TikTok como que ele tinha acesso a essas meninas. E era assim, através da profissão dele, através de se aproximar de famílias vulneráveis, mulher que não tem marido presente, família muito humilde financeiramente, que às vezes o marido passa muito tempo trabalhando, famílias disfuncionais e muito humildes às vezes, né? Eles acabam ficando mais vulneráveis, como é o caso daquela irmã que viu o vídeo. É nítido que é uma irmã que não é muito letrada, então ficou fácil de manipulá-la, né, tadinha? Ficou Depois, fácil, para eles foi fácil. depois, quando eu vou até tentar colocar esse vídeo depois, quando você acabar essa parte, uma coisa que você falou que é importante, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, a congregação, no caso, se chegou até o caso da congregação do Brás, eles ficaram sabendo, né? E já foram 7 denúncias. E a própria justiça condenou ele à prisão, deveria ter rolado uma circular a partir de hoje. Esse irmão não é mais do ministério, falar do nome nas igrejas, e quem tiver acobertando ele da igreja também perderá sua liberdade, porque ele é um foragido e ele tem que se entregar à polícia. E vocês não podem, mas é o contrário, né? Como eles, sabe o que me chama a atenção? É como que a Irmandade tem um amor pelo agressor ou pelo aquele que faz uma coisa errada e a vítima. Qual deveria a igreja se preocupar, mandar um psicólogo, mandar uns advogados, ajudar a conversar? Não. Parece que ele é o bonzinho e as vítimas, as moças no caso, e fica como mal falada dentro da igreja. Porque quando descobre, a igreja se volta contra a moça. Não, e essa história, eu acho que eles não pensam que esse fato de acobertar tanto se volta contra eles. Porque qualquer pessoa um pouquinho mais ligada vai pensar: eles estão devendo alguma coisa por esse irmão? Eles devem alguma coisa? Esse fulano, esse abusador, sabe de algum podre desses irmãos que acobertam ele? Por quê? O que essa pessoa tem de tão especial? Porque a situação é muito grave. Qualquer instituição que não deve nada não estaria cobertando. É o que você falou, é uma circular para passar na igreja, é uma retratação com as vítimas, é um pedido de perdão público, uma nota oficial para as mídias, porque a CCB já atingiu um nível que todo mundo sabe quem é a CCB. Sabe que existe essa igreja. A presbiteriana eu acho que não é tão famosa quanto a CCB, mesmo sendo uma igreja muito mais antiga. Não é tão famosa, porque eles estão na mídia, todo mundo sabe quem é a CCB. Então eles teriam sim que emitir uma nota e valorizar que aquilo é um erro que não deve acontecer dentro das igrejas.
Aí teve uma pessoa que veio me criticar nos comentários. Mas quantos padres fizeram isso? Aí eu falei, pesquisa aí quantas notas oficiais tem da Igreja Católica também. Tem um monte. Tem erros, tem vezes que eles acobertaram, com certeza tem. Mas esse caso é um caso que está se tornando grande. Está se tornando, não, é um caso grande, já que envolve Brás, Cubatão, Praia Grande, é um caso grande. Envolve 3 regiões grandes. É o mínimo é uma retratação pública, uma nota oficial, um pedido de desculpa, reconhecer que não é o tipo de conduta que deveria existir dentro das igrejas. É muito triste, é chocante, decepcionante, né? A gente se decepciona. Para mim foi muito difícil saber que irmãos do ministério que eu admirava muito sabia dessa situação. Sabe, aqueles irmãos que eu cresci ali, porque aqui na Baixada teve a reunião. Eu não contei da reunião que elas tiveram que fazer, eu vou contar. Teve uma reunião, logo que todas as vítimas fizeram. Tem caso que a família não denuncia, infelizmente, é muito triste, porque sabe que se denunciar vai se virar contra eles vão falar para orar. Então, é muito triste, né? Então, teve uma reunião com todos os anciões da região da Baixada Santista. Lembrando que a Baixada Santista é gigante, é Santo São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém, Vale do Ribeira, e tem mais, é que eu não sou muito boa de geografia, mas é uma região muito grande. Foi feita uma reunião com todos os anciões da região. Essas moças tiveram que subir também, sozinhas, só elas, só as vítimas estavam nessa reunião, sem advogado, sem pai, sem mãe, sem ninguém ali para dar um tipo de apoio. Onde elas tiveram que expor tudo do público. Nossa, teve que falar. Quantas pessoas tinha? Você lembra? As 7 denunciantes, as 7 delatores. E os anciões? Estavam todos lá. Ia ter mais do que na minha, bem mais, porque foi com a região toda, né? Região toda, devia ter muito. Até onde eu sei, foi na mesma, é sempre lá na Baía de Abreu, né, em Santos, que é a central da Baixada Santista. Então, mas entrou, pelo menos os pais delas entraram junto, um advogado. Não, só elas. Só elas. E os anciões questionando, mas e por que isso? O que foi feito? Teve uma que um ancião, que é a minha amiga, no caso, que é a delatora do caso, que é a primeira, né? Então acaba que ela é a principal delatora do processo. E um irmão se levantou e falou, o irmão que recebeu ele lá na Praia Grande, o ancião que recebeu ele na Praia Grande, se levantou e falou, olha, irmã fulana, antes da irmã falar qualquer coisa, toma muito cuidado para não mentir de véu na cabeça. Eles acuam a vítima antes de elas começarem a falar. Que força uma mulher tem para falar depois de uma dessa? Depois disso? E assim, a manipulação que acontece na cabeça, na igreja é muito grave, porque essas moças foram para essa reunião achando que alguma coisa seria resolvida. Que iam ficar do lado dela, que ia dar o apoio para elas, que ia ajudá-la. Porque se fosse para ficar contra, elas nem teriam ido. Então existe uma manipulação. A manipulação começa quando eu pelo menos fui criada com costumes que nunca aconteceu na minha família, mas se tivesse acontecido algum problema, vamos conversar com o ministério para pedir conselho, para pedir oração. Isso sempre foi o ensinamento da congregação, que está no Brasil. Não, leva o problema para o ministério, para pedir oração, para pedir conselho, para ver o que fazer. Aí a gente chega lá, eles mandam a gente ficar lá e orar. E perdoar. Não procurar justiça terrena, não fazer nada. Só que, ao mesmo tempo, eles revertem o caso contra a irmã. Esses mesmos irmãos, termina aquela reuniãozinha de salinha ali, eles saem falando para suas esposas, nossa, fulana provocou o irmão, você acredita? O irmão não aguentou. E aí a notícia vai correndo, é desse jeito.
sempre se volta contra a mulher. E se tiver algum militante aí, vão falar, ah, é que minha irmãzinha é militante, mimizenta, vai falar de machismo agora. Mas, infelizmente, a mulher sofre muito mais dentro da congregação cristã no Brasil. Eu não estou aqui com valores feministas, até porque eu me considero uma antifeminista. Então, assim, não é isso, mas é a valorização de um membro da igreja. Não como homem e mulher, mas de ser filha de Deus. E eu tô ali para ser amada, né? Amada por Deus e amada pelos meus irmãos. Coisa que não acontece quando uma vítima vai fazer uma denúncia. Ela não é amada, ela não é amparada, muito pelo contrário, ela é desamparada. Até em sentido de oração, essas moças nunca receberam uma visita da mocidade, sabe? Ô, fulana, estão falando que você fez isso com. Suponhamos que tivessem feito, que fosse uma moça. Ô, fulana, você fez isso, você errou, né? Vamos fazer uma oração para Deus te libertar dessa tentação. Nem para isso. Ninguém nunca chamou. Ninguém fez uma visita para essas moças, nem a mocidade, nem a irmandade, ninguém acolheu. Muito pelo contrário. Eu não sei. Eu confesso que eu falo para essa minha amiga, eu não sei como você vai para a igreja. Eu não sei. Eu não sei de onde tira força. Porque. Mas é isso, né? É aí que a gente vê que a pessoa tá de puro e sincero coração e você vê que é para Deus, literalmente. Não, Bru, eu tô porque é pra servir a Deus. É ali que eu não sirvo a Deus. Tá bom. Mas é muito triste, é muito triste, é muito triste. São muitas coisas que acontecem. E E as pessoas acham que a gente só quer falar, quer derrubar a igreja. Não, a gente não quer derrubar a igreja. A gente quer ser parte da igreja verdadeiramente. Então, independente da placa, a gente quer que tenha os mesmos valores bíblicos e que tratem como filhos de Deus, como irmãos, que nós somos. E como ele se encontra hoje? Você tem notícia, alguma coisa? Ó, eu não vou falar muito da minha amiga porque acaba ficando exposta, mas aquela irmãzinha do vídeo, ela é sumida, no sentido de sumida, porque ela já foi ameaçada várias vezes, ela teve que abrir medida protetiva contra membros da CCB, e ela é uma sumida no sentido de assim, eu não falei para ninguém onde eu vou. Ela foi embora e ninguém sabe para onde ela foi, com medo de ser encontrada. Esse é um exemplo muito grave, né? É muito difícil, é muito Você triste. gostaria, eu tenho esse vídeo dela aqui, e tá borrado, tá, tirei os nomes também. Você gostaria de analisar esse vídeo? Eu acho que esse vídeo aqui é muito importante, que deixa muitas coisas ali que dá para dar analisado. Você gostaria de analisar? Vamos ver. Vamos analisar aqui, gente. Essa moça, então, porque às vezes a pessoa assim, ah, vocês estão aí falando, vocês não têm prova, é tudo mentira. Tem pessoas aqui, do graças a Deus, que tem testemunha aqui, pessoas da Praia Grande, até o irmão aqui perguntou. Hoje ele perguntou se ele continua casado hoje, esse irmão, o Bruno? Continua, até onde eu sei, continua. Continua, sim. Continua, ele estava atendendo como ancião, continua, sim. Ah, ele estava com uma ancião. Será que tiraram ele de ancião ou não? O Não quê? sabe. Tiraram o ministério dele de ancião ou não? Não, ele renunciou, mas estão espalhando para as pessoas que ele renunciou porque ele traiu a mulher. Hum. Assim, Mas não deixa de ser uma traição, né? Mas não é isso que as pessoas pensam quando falam, ah, eu traí a mulher. Ele renunciou, mas falam que é por isso. Ah, ele pecou, ele traiu a mulher. então, mas aí a polícia está atrás dele, e segundo que você, a informação, até tem uma. Você conversou com a irmã Larinda, que entrou em contato com você? Conversei. Ela é de Portugal, né? Quando ela viu a sua história que eu coloquei aqui no YouTube, ela ficou. Para Portugal ninguém vem, porque a maioria que apronta vai tudo para Portugal, né? Parece que o acesso lá é mais fácil, né? O acesso é mais fácil. Lá eles podem sair pregando as coisas que eles pregam e inventa coisa da cabeça e todo mundo vai entender porque é a mesma língua. Então é tudo mais fácil, né? Para eles é mais fácil. Vamos aqui, eu vou ouvir aqui, para você que é da CCB que está nos ouvindo aqui, que fala, ah, vocês estão levantando calúnia. Vamos ouvir a própria vítima aqui. Eu tenho o vídeo dela
com a fala dela, contando todos os nomes. Eu tenho um vídeo dela, da face dela limpa. Eu borrei a face dela, porque a gente sabe como é o povo da CCB, e porque ela fala alguns nomes também, eu tirei, gente. Vamos analisar aqui, vocês também que estão aqui, analisa a fala dessa moça aqui, que é muito importante. O que ela fala aqui, o que aconteceu com ela. Vocês, porque aquela reunião que teve em Santos era verdade, ele cometeu o que cometeu comigo quando eu trabalhava na loja dele. É a reunião que eu falei. E depois eu fiquei em paz, sabe? Eu fiz a coisa certa de ter denunciado ele e tudo. Aí, um belo dia eu tava aqui em casa, e aí a minha mãe tinha ido na Vila Mirim e falou que tinha falado, queria falar comigo de todo jeito, que queria que eu fosse na casa dela. Aí eu fui na casa dessa irmã, que mora na Vila Mirim, e ela disse, olha, você não... Eu cheguei lá e falei, irmã, é verdade, ele passou a mão em mim, irmã, eu não menti naquela reunião, eu não ganharia nada caluniando ele, sabe, inventando uma acusação tão forte assim. Aí ela falou, não, filha, você, sendo verdade ou não, você tem que tirar essa acusação, porque ele vai abrir um processo contra você, porque vocês não têm prova. Ele tem muitos amigos de São Paulo, juízes, advogados, delegado regional, que vai vir para cá ajudar ele. Então, aqui eu acho interessante aqui, que, dizendo para ela, você tendo certa ou não, você não deve, para você, depois você, porque você, o pessoal da CCB, para tentar defender a instituição, fala assim, porque não foi na delegacia? Porque a própria Irmandade foi ao encontro dela e falou assim, ó, você não tem prova, ainda que seja verdade, Bruna, você não tem prova e ele tem dinheiro, tem conhecimento, tem amigos advogados, juiz, você não tem nada. Olha que absurdo, Bruna. O que você acha disso? E repara que assim, eles abusam da vulnerabilidade dela, em todos os sentidos, né? É uma irmã simples, não é letrada, não tem muito estudo, então ela não ia ficar contestando aquilo que as pessoas estavam falando. Não, irmã, imagina, isso não é verdade, ele não pode me processar desse jeito, eu não vou ter que pagar nada para ele. Ela não tinha conhecimento. Então, essas irmãs que manipularam essa irmã, elas foram muito, como que eu posso dizer? Elas foram muito inteligentes ao escolher essa irmã para manipular, sabe? Foi muito de caso pensado, tipo, vamos pegar aquela ali, porque eu acho que ela vai ser mais fácil, entendeu? Porque se a gente conseguir fazer com que uma tire o processo, pode, querer ou não, dizer que as outras também estão mentindo. Se ela assumir que aqui, ó, mesmo que aconteceu, faz uma carta aí que é mentira, que não aconteceu, descredibilizar as outras também, né? Para tentar descredibilizar as outras pessoas, né? Um dos nomes que ela fala é uma irmã da Piedade. Acho que são 3 nomes que ela cita no vídeo, eu não lembro certinho. Mas eu sei que na história está envolvida uma irmã da Piedade, a mulher do abençoado, e a outra, eu não lembro, mas ela tem um cargo. Eu não sei se esposa de quem que ela é ou se ela também é da Piedade. Mas sei que uma é da Piedade e a outra é esposa do coisa. Ah, e essa que ela fala, tipo, eu fui lá na Nova Mirim, é uma irmã da Piedade. Vamos ver aqui, ó. Você viu um comentário que teve no seu vídeo chamando essa irmã de prostituta? Não. Eu não sei se ela pagou, mas ela atacou a irmã e chamou ela de prostituta. Porque depois eu procurei de novo para mostrar para o meu marido e não achei. Mesmo a polícia condenando o cara, ter o processo, julgamento, ela ainda se levantou contra a irmã. Comentou no seu vídeo. Uma das irmãs que é citada no vídeo comentou no seu vídeo. Falou que se pegasse essa prostituta ia quebrar a cara dela, que não sei o quê. Essa é a crente. Esse é o povo zeloso de boas obras. Só que ela apagou o vídeo. Ela apagou. Olha que absurdo. Quando for assim, você devia ter mandado para mim, feito o print lá. Foi muito rápido, sabe? Eu não printei, aí depois fui mostrar pro meu marido e não. Quando você vê essas coisas assim, é bom você printar na hora, até mesmo quando for contra você. E depois você pode ter uma prova que você tem, como eles são, né? É verdade. Vamos ver aqui. Assistir. Verdade.
Ele passou a mão em mim, irmã. Eu não menti naquela reunião. Eu não ganharia nada caluniando ele, sabe? Inventando uma acusação tão forte assim. Aí ela falou, não, filha, você, sendo verdade ou não, você tem que tirar essa acusação, porque ele vai abrir um processo contra você, porque vocês não têm prova. Ele tem muitos amigos de São Paulo, juízes, advogados, delegado regional, que vai vir pra cá ajudar ele, porque ele está se sentindo acusado e vocês não têm prova contra ele e vocês vão ter que indenizar ele com uma alta quantia. Você não tem passaporte, você não tem condições, você mora de aluguel, você... Olha só, ainda começou a usar a pobreza da menina Pra para humilhar, colocar medo nela. pra colocar medo, pra fazer ela se sentir diminuída. E assim, realmente, eu não sou ninguém perto desse daí. Poxa, eu sou nada. E como eu falei pra você, eles abusaram da vulnerabilidade dela, né? Da vulnerabilidade social, de tudo. Não, não dá nem para falar, porque, gente. Ai, vamos continuar aqui. Esse caso, como eu falei pra você, tem muitas camadas, né? Tem muitas camadas, são muitas coisas. E vai mexendo com a gente, assim, sabe, a gente vai ficando nervoso. Eu percebi que no meu vídeo, eu falei, eu vou encerrar porque eu tô nervosa, eu tava nervosa, vermelha. Não, mas Tô vai. ficando nervosa, não tem jeito, não tem. Vamos passar aqui, né? não tem nada, nenhum bem pra vender pra poder pagar ele, você pode ser até presa. Aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, porque na reunião de Santos eu não consegui falar muita coisa e sem provas. E aí eu fiquei com muito medo. E aí ainda quando eu tava na casa dela, ela chamou uma outra irmã. E aí a gente fez essa carta. Essa carta. Então ali ela foi forçada a fazer uma carta, né, o Bruno? Essa história. Retirando a acusação? Isso, essa história da carta mexe muito comigo, porque remete à minha situação da carta, sabe? E como mexe comigo, é absurdo, porque é uma manipulação da pessoa que ela tem que admitir, falar uma coisa que não é verdade, e o tanto que descredibiliza a pessoa e fica. A gente se sente um nada, sabe? A gente se sente tão desmoralizada, a gente se sente tão fraca, você fala, meu, eu tô aqui falando, eu tô sofrendo, eu tô mostrando, só que não adianta, sabe? Então, de vez as mulheres ir na casa dela, você está precisando de alguma coisa, algum apoio, um psicólogo, um psiquiatra, alguma ajuda financeira, né? Você deve estar abalada, você não consegue trabalhar, você não consegue mais viver, você não vai ser mais nunca a mesma pessoa. Não, eles foram lá ainda jogar na cara dela, você é pobre, você é miserável, se você continuar sustentando essa denúncia, eles vão abrir um processo contra você, você está lascada, porque ele tem dinheiro, ele tem amigos, juiz, advogado. Gente, imagina você, a mulher na situação que ela já estava, né? E já com certeza desprezada pela. A dificuldade maior, Bruna, de ter denúncia, que é muitos casos, é porque assim, ele sabe, a mulher sabe, ou a moça, que se ela contar que ela sofreu algum tipo ali de abuso, né, na parte assim de relação, essa mulher ela vai ficar o resto da vida discriminada, nenhum moço vai querer ela, as mães não vai querer que a filha ande com ela. Então é um negócio muito grande que você não é simplesmente. Por que ela não foi lá na polícia? Envolve muitas coisas. Primeiro, ela fala para a mãe vai falar para o ministério, vamos orar, calma, vamos deixar na mão de Deus, não vamos dar escândalo, vamos esperar, assim. E aí a pessoa vai ficando presa ali. Né? É horrível isso aí, né, Bruno? É muito triste, é muito triste. E é aquilo, as pessoas questionam, ai, mas por que foi falar para o ministério? Porque esse é um ensinamento que a igreja sempre mandou. A igreja sempre teve esse ensinamento. Qualquer coisa fala com um comentário. Sim. Eu não entendi. Volta o comentário que apareceu. Alguém que perguntou se o problema era passada de mão. Eu queria ver se eu li certo. Por favor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, subir aqui. Vou ver se eu consigo subir aqui.
Acho que ele quis dizer que é ungida, né? Que ele foi uma. Ah, mão ungida. Ah, tá. Eu achei que. Eu fiquei com medo dele estar defendendo o Ele irmão. é, ele é aí da Praia Grande também. Ele quis, tipo, tirar uma sátira, né? Que tipo assim, que ele quis. Agora entendi. Deixa eu ver se conseguir. Aqui tá muita mensagem aqui, aí subiu muito rápido. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a mensagem dele. Então, a moça, ela fica numa situação que, se ela falar, é complicado. Ou ela se cala e vive o resto da vida ali calada, porque senão, se ela falar e a igreja saber, ela tá perdida, né? Olha lá, a passada de mão ungida, mas qual era a prova? A mão do cara na. Então a voz. É porque assim, aquilo que você falou, né? Se fosse na filha dele, se fosse na filha de um dos anciões, que eles iam fazer primeiro? Primeiro, tirar ele do ministério e pô, vai investigar em cima. Mas como não é pobrezinha, não é filha de ministério, não é ninguém, filha de nenhum graduado. Ó, Gente, tem um caso que é muito grave, assim. A menina não teve coragem nem de falar para os próprios pais. A escola chamou eles e falou: olha, fulana tá estranha, leva no psicólogo. Levou no psicólogo, começou a fazer terapia, nananana. Passou um tempo, chamaram os pais. Era o abuso do abençoado, né, do irmão lá. Que a menina ficou mal, né? Interferiu na escola e ela só conseguiu se abrir com a psicóloga. Porque a igreja manipula tanto que faz com que a moça tenha medo de contar até para os próprios pais. Porque a moça fica: será que meu pai vai acreditar em mim? Ou ele vai acreditar no que o outro falar? Porque é da igreja, porque tem ministério. Então, são muitas camadas, assim, são muitas camadas de desprezo. De eu desprezo por conheci, congregação. eu conheci bastante, Bruna, no TikTok, quando eu comecei a fazer os vídeos lá, de um caso dessa moça mesmo. Eu sei por causa de muitas me procuraram dizendo o que aconteceu com ela. Mas esse irmão que fazia isso, que fez isso, ele era um galáctico, sabe? O homem de Deus, o profeta, o super tocador, ou ele era do ministério, o irmão muito conceituado como o irmão homem de Deus. Que aí ela falou: Júnior, não tem como eu falar para minha mãe, porque eles não vão acreditar em mim, porque aquele irmão ali, ele é considerado na igreja como o anjo, onde ele chega, ele ora, ele prega, ele profetiza. E quando eu encontrei essa moça, ela estava com depressão em cima de uma cama, sem querer viver, e fui conversando com ela, conversando com ali, graças a Deus ela conseguiu se levantar, conseguiu voltar a estudar, fazer faculdade, mas essa dificuldade porque é uma voz de uma criança, de uma moça, contra o irmão da igreja, na frente de 20, 30 ministérios, a mulher ela fica pensando: meu Deus, se todo mundo ficar sabendo, minha família e a igreja, o que vai. Vixe, muito, eu fico imaginando a mente de uma mulher, de uma moça passar por tudo isso, né, Bruna? É. E é muito grave mesmo. E essa situação desse irmão, como eu falei no começo do vídeo, eu me preparei para os haters. E eu nem ligo muito para eles. Mas eu não me preparei para ouvir relatos de clientes antigas minha. Teve uma situação que uma moça me chamou, uma cliente minha, uma moça da igreja, que era cliente minha há muito tempo. Sabe aquelas clientes que você cria uma relação ali, também da igreja, ela. E ela falou: Bru, você fez o vídeo e aconteceu comigo. Aí. Eu não tive força nem de falar pro meu marido na época. Através do seu vídeo eu me abri, falei pro meu marido. Para isso eu não me preparei, Júnior. Para isso eu não me preparei. Eu não me preparei para ver mais, sabe? Nice. Eu não me preparei para a situação ficar pior do que ela já era. Porque assim, eu acho que eu não sei bem o que aconteceu com essa situação, porque eu nunca fui uma pessoa de tomar frente dos problemas dos outros, assim. É uma coisa que Deus colocou no meu coração mesmo, sabe? E para mim dói muito em mim essa situação, e por isso que eu vinha publicar. Ai, Bru, por que você veio falar? Tem tantos outros. Porque esse me doeu. Porque eu tinha que falar sobre esse, é isso. E para isso eu não me preparei, Júnior. Eu não me preparei para receber relatos íntimos de pessoas que eu jamais imaginaria que tivessem sofrido isso, sabe? Essa irmã que me contou, né, essa moça que me contou que passou por isso, o marido dela é do ministério.
Ela já era casada na época. Ela já era casada na época e ela não teve força de contar pro marido, porque eles colocam tanto a gente em xeque, o nosso caráter mesmo, né? Ela Colocam contou o tanto que aconteceu, Bruna? que a pessoa fica, vão falar que eu provoquei, vão falar que eu dei motivo, vão falar que... Então, é muito, né? As moças se calam muito. Esse mesmo abusador, eu não sei se você chegou a ver o print que eu postei, teve uma situação que ele estava em Santos e ele tentou molestar os meninos do banheiro. Ele saiu dessa comum em Santos depois de porrada, debaixo da porrada. Aí você me fala, Júnior, como que um irmão, cooperador do ofício ministerial, sai de uma igreja debaixo de porrada e o ministério não faz nada? Ô, irmão, você foi em tal comum lá, você levou uma porrada, por que foi? Tá? Então, assim, Calúnia. são muitas camadas, sabe? Foram passando a mão na cabeça dele por muito tempo. Você pensa, e assim, né? Eu noto, assim, pelo desenrolar da situação, que... Porque essas coisas também existem doenças, né? Que fazem com que a pessoa tenha essa postura e a pessoa tem que buscar tratamento. Eu acredito que existam doenças que façam mesmo isso com a mente da pessoa. Mas essa não é a questão. A questão é que, assim, foi piorando, né? Porque os primeiros casos foram um tipo de abuso, os segundos eu não posso nem falar mais que ele só molestou, e foi piorando, né? A ponto dele fazer uma visita para uma menina que ele nunca tinha visto e acontecer. Então ele não está conseguindo mais controlar os próprios impulsos. Então esse homem precisa ser parado, né? Ele precisa ser parado, porque ele já está sem controle. Ele está sem controle. Isso que você falou é importante, porque eu recebo também, além de receber muitas pessoas que me procuram, moças, mulheres, assim, mulheres casadas também, que através de ouvir uma história que eu postei aqui, ela se identificou e elas também, que nem a Inês falou aí, se eu falasse tudo que eu posso, que eu sei, entendeu? Assim, porque essas histórias, quando as pessoas ouvem, elas lembram o que passou. Muitas me procuram e falam, Júnior, aconteceu comigo também, aconteceu comigo também, aconteceu comigo também. E são milhares, não é um caso isolado. Isso é um caso isolado ali. Se você tivesse uma preocupação com isso, de colocar ali psicólogas, aqui ó, tem um canal aqui de ajuda às mulheres, psicólogas, de denúncia, ligue para essas mulheres aqui na igreja, mas parece que eles não têm essa preocupação. Se a gente não vir aqui trazer os casos, eles querem dizer que tá tudo perfeito, a obra tá maravilhosa, aqui todo mundo é santo, porque para eles não importa a verdade. A verdade para eles não importa nada. O importante é ocultar. Isso que é triste, né, Bruno? E tem uma outra vertente nesse caso também, né, Júnior? Se ele tentou molestar esses meninos numa igreja, numa comum, quantos mais meninos pode ser que tenha? Só que os meninos, se menina se sente mal, o que dirá os meninos? Se as meninas têm dificuldade de falar sobre isso, o que dirá os meninos? Imagina um homem, um moço, admitindo que o cooperador da época dele ficava passando a mão nele. Imagina como fica esse moço. Porque, assim, se aconteceu num pós-culto, você imagina o que aconteceu ao longo da vida. Se aconteceu num banheiro, dentro da igreja, pós-culto, o que será que aconteceu com vários meninos também numa visita, num jantar, quantas coisas? Na Praia Grande, colocaram um ex-gay de cooperador de jovem. Resultado, você já sabe, já pode Quero imaginar. minha mesa agora. Quero essa fofoca agora. Jorge é daí da Praia Grande, viu? Não, para você ver, eu tive denúncia do pessoal na Bahia, que eu estive em Igaporã, e lá teve um caso também de um músico que ele mexia com as crianças. E as crianças contaram para a mãe foi para cima do ministério, o ministério não queria tirar ele, elas foram para a delegacia, meteram em cima dele processo,
Aí a justiça mandou eles ficar longe da criança, que não era nem para ir na igreja aparecer. Mas se fosse pelo ministério lá, eles queriam ocultar tudo isso na Bahia, que eu fui. Vamos encerrar aqui, eu sei que você tem uma criança pequena, vou terminar o vídeo aqui, aí a gente, vamos comentar, deixa ela falar tudo aqui o vídeo, o áudio, aí a gente faz a última análise aqui, né? E aí eu fiquei com muito medo. E aí ainda quando eu tava na casa dela, ela chamou uma outra irmã. E aí a gente fez essa carta. Não, primeiro eu fiz uma carta que eu tenho comigo, retirando as acusações, mas não tinha o nome de ninguém. Aí nessa segunda eles colocaram o nome dessas pessoas. Tinha uma... Parou um pouquinho, mas vai voltar já. Pode ter no nosso meio um ancião assim, que passa a mão em uma, passa a mão em outra, vai fazendo vítimas e vai ser ancião. Então, eu resolvi seguir em frente. Eu fui na reunião de santos e denunciei ele sim. E ele não é homem o suficiente de chegar e falar, ó, eu realmente passei a mão dela. Não, ele emagreceu, ele chora que nem uma criança, porque ainda não é ancião, e a gente sai como errada. E agora eu tive que fazer isso, essa carta falaram que não ia mostrar pra ninguém, queria prejudicar ninguém, e no fim, nessa reunião de São Paulo, levaram essa carta e acabaram com tudo. Quer dizer, mentiram pra mim, e eu não me sinto bem porque a verdade é única, a verdade não pode mudar. A verdade não pode mudar, inclusive, acho que faz umas 2 ou 3 semanas minha comum é aqui e eu congreguei na palavra, o Senhor falava bem assim, você falou a verdade, depois você falou e mentiu. Você tem que voltar atrás e falar a verdade. Destruir essa mentira. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então é isso, gente. Na verdade, então, aí ele ficou triste, chorando, o cooperador, porque não por causa da atitude que ele, porque ele arrependimento de tudo que ele fez com as vítimas, mas porque o sonho dele era ser ancião, né, Bruna? Não teve arrependimento, né?